Milton Santos foi um dos maiores geógrafos do século XX, reconhecido internacionalmente por transformar a forma como entendemos as cidades, a globalização e o espaço geográfico. Ele nasceu em 1926, em Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia, em uma família humilde, mas profundamente ligada à educação. Seus pais eram professores e, desde cedo, incentivaram o gosto pelos estudos. Essa base familiar foi essencial para que Milton descobrisse ainda jovem sua vocação para ensinar e pensar criticamente o mundo. Mesmo tendo se formado em direito, foi na geografia que encontrou sua verdadeira paixão intelectual. Ainda estudante, começou a dar aulas e logo chamou a atenção por seu olhar inovador sobre o espaço e sobre a vida urbana. Para ele, o espaço nunca foi apenas um território físico com rios, montanhas ou cidades. O espaço, dizia Milton, é construído pelas relações sociais, econômicas e políticas que moldam a vida em sociedade. Na juventude, Milton Santos acompanhou um Brasil em transformação, o avanço da urbanização, o êxodo rural, o crescimento das grandes cidades. Ele começou a refletir sobre como esses processos não aconteciam de forma neutra, mas estavam ligados ao poder, à desigualdade e ao modelo econômico adotado. Esse olhar crítico se aprofundaria ao longo de toda a sua carreira. Durante a ditadura militar, Milton Santos foi perseguido por suas ideias e acabou preso. Depois viveu um longo período no exílio, passando por países da África, da Europa e da América Latina. Esse momento, que poderia ter sido apenas de dificuldades pessoais, acabou sendo decisivo para sua formação como intelectual global. Lecionou em universidades de destaque, dialogou com pensadores de diferentes áreas e produziu uma vasta obra acadêmica. Essa vivência internacional deu a ele uma visão comparativa. Milton conseguiu analisar o Brasil dentro de um contexto mundial, mostrando como os problemas locais estavam ligados a processos globais. Um de seus maiores méritos foi reinterpretar as cidades. Para muitos geógrafos da época, a cidade era vista apenas como uma organização do espaço físico. Mas para Milton Santos, a cidade é um reflexo da sociedade marcada por contradições, pela luta entre modernidade e exclusão. Ele mostrou como as cidades brasileiras cresciam de forma desigual, com áreas ricas e modernas, convivendo lado a lado com periferias carentes, onde milhões de pessoas viviam sem acesso a serviços básicos. Essa leitura é essencial até hoje para compreendermos os problemas urbanos do Brasil: mobilidade, habitação, saneamento, violência e segregação espacial. Além disso, Milton Santos foi um dos grandes críticos da globalização. Ele a descrevia como uma globalização perversa, planejada para servir aos interesses de uma minoria, concentrando riquezas e aprofundando desigualdades. Mas ele também apontava para a possibilidade de uma outra globalização, mais solidária e humana, que valorizasse os povos e suas culturas. Essa visão utópica, mas profundamente crítica, fez de Milton uma referência não apenas na geografia, mas também em debates sociais, políticos e econômicos. Sua obra é extensa e fundamental. Entre seus livros mais importantes estão A Natureza do Espaço, onde apresenta reflexões profundas sobre a relação entre sociedade e território, e Por uma Outra Globalização, talvez sua obra mais conhecida, em que discute os efeitos da globalização e a necessidade de um novo modelo para o futuro. Esses livros são estudados até hoje em universidades do Brasil e do mundo inteiro. Em 1994, Milton Santos recebeu o prêmio Vautrin Lud, conhecido como o Nobel da Geografia. Ele foi o único latino-americano a conquistar essa honraria,
um reconhecimento do impacto de suas ideias na ciência mundial. Esse prêmio colocou de vez seu nome entre os maiores pensadores do século XX. Mas Milton Santos não foi importante apenas para a academia. Ele também foi um educador comprometido com o povo. Defendia que o conhecimento geográfico deveria estar a serviço da sociedade, ajudando a compreender os problemas do cotidiano e a buscar alternativas de transformação. Para ele, estudar o espaço era, em última análise, estudar a vida, as desigualdades e as possibilidades de mudança. Sua importância para o Brasil é imensa. Milton Santos mostrou que era possível produzir ciência crítica e de ponta a partir de um país periférico. Ele valorizava a experiência brasileira como ponto de partida para pensar o mundo, invertendo a lógica que sempre colocou os países do norte global como centro da produção do conhecimento. Nesse sentido, ele foi também um pensador da independência intelectual, alguém que acreditava que o sul global tinha muito a ensinar ao planeta. No campo das cidades, seu legado é ainda mais evidente. Milton Santos nos deixou ferramentas para pensar a urbanização de maneira crítica, mostrando como os problemas urbanos estão enraizados em escolhas políticas e econômicas. Sua análise continua atual quando olhamos para as grandes metrópoles brasileiras, a segregação espacial, os contrastes entre áreas valorizadas e áreas marginalizadas, a disputa pelo uso do espaço urbano. Tudo isso já estava presente em suas reflexões. Milton Santos faleceu em 2001, mas seu pensamento permanece vivo. Ele nos ensinou que o espaço não é neutro. Ele carrega as marcas da história, da economia e das relações de poder. Suas palavras continuam ecoando como um chamado para repensarmos as cidades, a globalização e a sociedade em que vivemos. Mais do que um geógrafo, Milton Santos foi um intelectual comprometido com a transformação social. Ele acreditava que outro mundo é possível e que a geografia, assim como a educação, podem ser instrumentos poderosos para a construção desse mundo. Seu legado inspira não apenas estudantes e pesquisadores, mas todos aqueles que sonham com cidades mais justas e uma sociedade mais humana. E talvez a maior lição que Milton Santos nos deixou seja justamente esta: compreender o espaço é compreender a sociedade. E lutar por um espaço mais justo é, no fundo, lutar por uma vida mais digna para todos. Obrigado pela sua atenção. Por favor, não se esqueça de deixar o like e se inscrever através do ícone abaixo. Se puder deixar um comentário, também agradecemos. É isso, valeu!